Jesus disse que a vinda dele, a volta dele a este mundo, que será uma volta para, em primeiro lugar, julgar, separando os que o aguardam, os que o amam, daqueles que não o amam. Num episódio que a Bíblia chama de o arrebatamento da igreja, e, portanto, fazendo uma separação daqueles que temem a Deus e daqueles que não temem. Os que não temem ficarão para trás. Os que não temem não verão o arrebatamento, apenas sentirão os seus efeitos posteriores, o desaparecimento de milhares de pessoas, milhões de pessoas da face da terra. E então a vida avançará, este mundo avançará para o período mais negro da história humana, definido nas Escrituras como a angústia de Jacó ou como a grande tribulação. Quando Jesus compara este evento, o evento da sua segunda vinda, com os dias de Noé, ele está usando uma história que ele afirmou ser verdadeira para usar como pano de fundo, como ilustração e comparação para nós entendermos como acontecerá a segunda vinda. Eu digo que ele usou uma história verdadeira porque você vai encontrar nos dias atuais muitos ditos cristãos, muitos ditos teólogos, muitos ditos pastores, que na verdade não acreditam na historicidade, na realidade de muitas histórias bíblicas. Eles acreditam que Adão e Eva, na verdade, é apenas uma ilustração e não uma história real. Acreditam que o dilúvio é apenas uma ilustração e não uma história real. Eles são chamados de alta crítica, esses duvidadores profissionais do cristianismo. Um certo pregador, S.M. Lockridge, em seu famoso sermão The Seven Way King, uma tradução mais aproximada seria o rei de sete maneiras. Ele disse nesse sermão, que é uma verdadeira obra-prima, ele diz ali naquele sermão que Jesus é a principal pedra de tropeço da alta crítica. Por que ele está dizendo isso? Porque aquilo que pastores, teólogos e professores de teologia afirmam que não existiu, Jesus garantiu que existiu. Jesus citou a história de Adão e Eva não como uma ilustração, mas como um fato real, e ele usa esse fato para comparar com outro fato real, que é a volta de Jesus. Se a história de Adão e Eva fosse apenas uma ilustração e não um ato real, Jesus estaria enfraquecendo a verdade sobre a sua volta. Por isso Jesus, ele confirma aquilo que muitos teólogos negam. Jesus confirmou a história de Adão e Eva, Jesus confirmou a história de Ló, Sodoma e Gomorra, Jesus confirmou a história de Noé e do grande dilúvio. E por isso ele usa aqui neste momento, onde ele está no capítulo inteiro falando sobre a sua volta, falando sobre o fim dos tempos, quando biblicamente este mundo vai terminar, as coisas não serão mais do jeito que são, haverá uma prestação de contas a Deus, haverá um julgamento onde a humanidade terá que prestar contas de seus atos a Deus. E neste capítulo onde Jesus está falando sobre a sua volta, ele vem com essa ilustração dizendo, porque ninguém sabe quando será, mas será como nos dias de Noé. Quando Jesus usa essa ilustração, ele passa a usar a história de Noé como um tipo, como um exemplo daquilo que será o final dos tempos. Então, para que você entenda rapidamente, Noé, ele se torna um símbolo dos profetas, pregadores, pastores de todas as eras que ficaram sozinhos, anunciando para uma multidão incrédula de que Deus haveria de agir na história humana e que o ser humano precisava se arrepender.
Noé pregou por uma geração inteira, com pouquíssimos resultados. Ele pregou que Deus ia trazer o dilúvio, que as pessoas deviam se arrepender dos seus caminhos, e ninguém deu ouvidos. Noé está representando aqui todos os profetas, pregadores e pastores. Ele está representando todos os missionários e evangelistas de todas as eras, que anunciam a verdade do Senhor, mesmo antes que essa verdade possa ser vista. Anunciam as coisas que o Senhor manda anunciar por fé, mesmo antes de que essas coisas possam ser provadas. Noé aqui representa Jeremias, que pregou e anunciou sobre o arrependimento necessário para Israel, antes que viesse a grande destruição sobre Jerusalém, e que eles fossem levados cativos para a Babilônia. Representa aqui a pregação dos apóstolos, anunciando e dizendo que Jerusalém haveria de ser destruída, e que não ficaria pedra sobre pedra do templo de Jerusalém. Mas da mesma maneira, poucas pessoas deram ouvidos. Noé, portanto, Jesus está usando ele como uma representação das vozes, dos pregadores, dos anunciadores das verdades de Deus, ainda que anunciem muitas vezes sem que ninguém acredite. Noé e sua família representam o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, que será guardada, que será protegida dos julgamentos de Deus, dos juízos de Deus sobre a face da terra. Noé, ele com a sua família entra na arca, e ali ele é poupado das consequências da desobediência do mundo todo, que vem na forma de um dilúvio para punir toda a incredulidade. Porém, Noé e sua família são poupados exatamente porque eles estão representando o povo de Deus, que será poupado deste evento final que haverá no final dos tempos, a grande tribulação. A arca, por si própria, é uma representação do ato de salvamento de Deus, que no caso do Novo Testamento está implícito o arrebatamento da igreja e a primeira ressurreição dos mortos, que é a ressurreição daqueles que morreram esperando em Cristo, que acontecerá no mesmo segundo, na mesma fração de segundo. Aqueles que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, e todos se encontrarão nos ares quando Jesus voltar. Tudo isso numa fração de segundo. Portanto, a arca representa exatamente isso, o meio de livramento de Deus. É o juízo que está vindo, é a punição que está vindo sobre a terra, mas Deus provê um escape, Deus provê um meio para que o seu povo possa ser escapado, para que o seu povo não tenha que experimentar a ira de Deus, porque a ira de Deus não é para o seu povo, porque a Bíblia diz que os filhos da desobediência são chamados de os filhos da ira, não os filhos da obediência. Portanto, a ira de Deus não é para o seu povo, e por isso, quando Deus decide retribuir a maldade humana, trazendo a sua ira sobre a terra, ele primeiro se ocupa em guardar e proteger o seu povo, para que eles não sejam atingidos por esta ira. Algo parecido com isso nós vemos exatamente quando Deus anuncia a Abraão de que Sodoma e Gomorra vão ser destruídas. E ali ele manda que os anjos primeiro passem por uma outra cidade, a cidade onde Abraão está acampado. E ali eles anunciam que aquilo será destruído. E então Abraão discute ali com Deus, perguntando se Deus destruiria, se Deus tornaria uma cidade o seu alvo de destruição, se houvessem ali 50 justos. E Deus então diz: não, por causa dos 50 justos eu não destruirei a cidade. Ele diz: e se forem ali 40 justos? Deus diz: tampouco pelos 40. E se forem 30, Senhor? Se forem 20? Se forem 10? E ele na verdade está falando aquilo porque a família dele, o sobrinho dele Ló, com sua esposa, suas filhas e os esposos das suas filhas estão naquela cidade.
E Deus então deixa claro para Abraão, Abraão vai lá, Abraão, eu não vou eu não vou destruir a cidade com esse povo dentro. E de fato, o que se segue na narrativa bíblica é o anjo do Senhor indo e batendo na porta de Ló e anunciando e dizendo, saia da cidade, não olhe para trás, não leve nada, não pegue nada, porque essa cidade vai ser destruída. Então ele oferece o meio de escape. O juízo está vindo, a destruição está vindo, mas Deus oferece o escape, porque é inadmissível imaginar que os filhos de Deus, que o povo de Deus, que os servos de Deus vão sofrer as mesmas penalidades dos ímpios. Por isso, quando Jesus disse, a minha vinda, a volta do Filho do Homem será como nos dias de Noé, ele está dizendo isso, haverá um livramento. Antes de vir a grande destruição, haverá o livramento. Portanto, a arca está representando aqui o arrebatamento da igreja, o momento em que Deus livra o seu povo, para que nós não tenhamos que passar por aquilo que virá sobre esta terra. E o dilúvio, então, representa a própria grande tribulação. O dilúvio é a destruição, o juízo de Deus que veio para destruir, para acabar com a maldade, para punir a maldade. Nesse caso, no contexto da qual Jesus está falando, esse dilúvio representa aqui a grande tribulação. Quando Jesus diz, a volta do Filho do Homem será como nos dias de Noé, ele está oferecendo um padrão de comparação. E a primeira semelhança que nós encontramos quando nós analisamos as duas histórias, a história de Noé com o tempo que precede o arrebatamento da igreja, a primeira semelhança que nós vemos é de um trabalho desanimador. O trabalho de Noé era um trabalho desanimador, era um trabalho colossal, era um trabalho inumano, era um trabalho que ia além das condições humanas. Aquilo ali certamente foi Deus que lhe deu sabedoria, graça, força sobrenatural para que ele pudesse executar esse trabalho. Pense comigo, você é ordenado a construir um navio cargueiro no meio do deserto e pregar ao vento. Pregar para toda a geração, então trabalha de dia e prega à noite, ou prega de dia e trabalha à noite. Lembrando, não tinha Home Depot para você ir lá e comprar uma motosserra, uma serra elétrica, uma planadora, não havia nenhuma ferramenta. Ele teve que criar as ferramentas ou comprar algumas ferramentas. Para você fazer um barco desse tipo, você não faz com arvorezinhas pequenas, você tem que fazer com árvores colossais. Nós estamos falando de um trabalho brutal, um trabalho imenso, numa época que é anterior à idade do ferro. Portanto, você não tinha nem ferramentas adequadas, as ferramentas que existiam eram feitas de bronze, um metal mole, não é duro, resistente como o ferro. E eles tiveram ali que, por anos a fio, derrubar árvores imensas, transformar aquelas árvores em troncos, em tábuas, construir aquilo, montar uma verdadeira engenharia naval, construir uma embarcação imensa. As medidas que a Bíblia dá da arca transforma esse barco num barco gigantesco, quase o tamanho hoje de um transatlântico. Era uma embarcação enorme, gigantesca. Por isso, não se sabe exatamente o que Deus quis dizer quando ele anuncia o fim para Noé, e ele diz, Noé, eu vou destruir a terra com água, então você vai construir um navio, você vai construir uma embarcação. E ele diz ali, o tempo de vida do homem agora será 120 anos. Alguns acreditam que ali Deus está, por causa da maldade humana, Deus está naquele ponto da história reduzindo drasticamente o tempo de vida, a expectativa de vida humana. Uma vez que Noé viveu até quase 900 anos, e era comum nessa época as pessoas viverem centenas de anos. Mas após o dilúvio você vê esta queda brusca na expectativa de vida. Após o dilúvio você já encontra um Abraão que morreu com 110 anos, 120 anos, se não me engano. E a partir daí você começa a ver homens morrendo, vivendo no máximo com 120 anos. Porém, outros entendem que quando Deus disse,
o homem agora só viverá 120 anos, Deus estava também dizendo que 120 anos era o prazo que Deus estava dando para Noé construir a arca. E é bem possível que seja isso também, porque esse trabalho manual, lembrando que quem construiu a arca foi Noé e seus 3 filhos, talvez com a ajuda de suas mulheres. Então, com isso, nós temos no máximo 8 pessoas para arrancar as árvores, transformá-las em material de construção e construir um navio. Então, é bem possível que esse seja o tempo que ele levou para construir o navio. E ele tem um trabalho desanimador, porque ele tem a ordem de construir um navio enorme, justamente para que muita gente caiba ali, para que muita gente possa se salvar. E a salvação vai se dar justamente pela maneira como a pessoa responderá ao que ele está pregando. Ele está pregando uma coisa incoerente para a mente humana, porque ele está falando que Deus vai enviar chuva e que vai destruir tudo com água. Ele próprio está vivendo no meio do deserto. Alguns acreditam que a região que Noé estava, ela ficava no mínimo 100 milhas de distância do mar. Portanto, ele está construindo um barco no meio do deserto, o que já parece coisa de maluco. Ele está falando sobre chuva, sendo que o próprio livro de Gênesis diz que até aquela época jamais havia chovido sobre a face da terra, porque a irrigação da terra era feita do solo e não das nuvens. Enfim, ele está pregando uma mensagem que pode facilmente ser ridicularizada, pode ser facilmente duvidada. E mesmo assim ele continua fiel por 120 anos, pregando e trabalhando, pregando e trabalhando. Passam 20 anos, 30 anos, 50 anos, completa 100 anos. Já é um projeto centenário, ele continua ainda mais 20 anos trabalhando num trabalho que continua sendo zombado, ridicularizado. E o que é pior disso tudo, provavelmente, mais do que o trabalho braçal, é justamente o ato da pregação que não é respondida. São 120 anos de pregação e ninguém lhe dá atenção. 120 anos e o retorno é apenas zombaria. 120 anos de um homem que está, ele próprio está dando o seu sangue, está gastando sua vida para prover um meio para que aquelas mesmas pessoas sejam salvas. E aquelas pessoas lhe respondem com zombaria, com dúvida, com incredulidade. Isso se parece muito com os tempos que foram preditos para o arrebatamento da igreja. Um tempo onde pregaríamos, mas seria um tempo difícil, seria um tempo desanimador, o trabalho seria extremamente difícil. Como Noé, que depois de 120 anos só conseguiu salvar 8 pessoas, todos da sua família, ninguém que não fosse. Por isso, em 2 Pedro 2,5, Pedro escreveu outra vez, Pedro também fazendo uma comparação da volta de Jesus com o evento do dilúvio, e ele diz ali: Deus não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Ou seja, o pregador da justiça e aqueles que se aliaram a ele. Nós podemos olhar Noé e vê-lo como um fracassado, mas quando nós percebemos que os que ele conquistou, aqueles que acreditaram nele, foram exatamente os da sua família, nós vemos nele, na verdade, um vencedor. Porque justamente aqueles que vivem com ele é que poderiam duvidar dele. Poderiam dizer: quem é você para falar que é um homem de Deus? Eu te conheço, meu pai. Ou então a mulher dizer de Noé: quem é você? Eu sou a sua esposa, eu sei muito bem o tipo de homem que você é. Mas aquela família foi convencida por causa do testemunho de Noé. A Bíblia nos fala do espírito do erro, ou o espírito do engano. O espírito demoníaco que trabalha na mente humana, fazendo oposição à obra de Deus em todo o tempo. E este engano, esse espírito, esse demônio, ou demônios, ou legiões de demônios, que trabalham para enganar e conduzir ao erro, muitas vezes nós temos a impressão
de que o espírito do engano é mais forte do que a força do evangelho de Cristo. Porque parece que assim como no mundo existe uma norma onde as pragas naturalmente são mais fáceis de surgir do que a boa planta, parece que na área de convencimento, na área do raciocínio, na área da palavra, parece que o espírito do erro é sempre mais forte do que o espírito do evangelho. Porque parece que as pessoas sempre têm uma tendência muito maior para acreditar no engano, no erro, do que no evangelho de Jesus Cristo. Para você ter uma comparação, eu sei que eu não sou nenhum grande nome no meio do evangelicalismo, mas tenho procurado pregar a palavra do Senhor aqui nesta área de Hollywood, nessa área aqui do sul da Flórida. Já são quase 20 anos pregando o evangelho. E não só eu, mas como a esmagadora maioria dos pastores aqui nos Estados Unidos, o trabalho é sempre difícil. A realidade nossa é a mesma realidade aqui da igreja americana, é a mesma realidade da igreja haitiana, é a mesma realidade da igreja vietnamita. É um trabalho que você luta e parece que você nunca vê crescer. A soma, as conversões, as mudanças de vida parecem ser tão lentas como o trabalho de Noé, derrubando árvores gigantescas. Parece que a coisa não vai para frente, mas só nesse período que eu estou aqui, se levantou um camarada em Miami, dizendo que ele era o anticristo, fundou uma igreja, a igreja da besta, a igreja do anticristo, e mais besta ainda eram aqueles que acreditaram, mas creiam-me, um monte de besta acreditou naquele besta, e um monte de gente, aquele homem em pouquíssimo tempo, a igreja dele possuía uma conta bancária milionária, por um homem pregando absolutamente asneira, um homem dizendo que era o próprio anticristo, as pessoas da igreja tatuando 666 na mão ou na testa. E esse homem já se levantou, já ficou milionário e já morreu e descobriu que não é a besta, é só mais uma besta que já está descobrindo o fogo do inferno. E entretanto, nesse pouco tempo que ele se levantou e desapareceu, ele conseguiu muito mais êxito do que a maioria dos pastores conseguem. E nós ficamos pensando, como é possível, meu Deus? Como é possível? Parece que o espírito do engano é mais forte. E isso é manifestado em algumas passagens bíblicas, essa mesma sensação de que você está nadando contra a maré, de que você está trabalhando sem ver qualquer resultado. Por exemplo, quando fala-se da pregação do próprio Messias, do próprio Cristo, em Isaías 53, a profecia começa dizendo assim: quem deu crédito à nossa pregação? Ou seja, quem é que deu ouvido à minha pregação? Ou seja, até no próprio Messias é a figura, até no próprio Filho de Deus é a figura de um pregador incansável, viveu 33 anos da vida mais pura, mais perfeita que a humanidade já pôde ver. Os últimos 3 anos foram os 3 anos de ministério onde milagres eram diários, milagres a dar com o pé, eram milhares e milhares de pessoas sendo curadas, ressuscitadas, sendo transformadas, demônios sendo expulsos, multiplicação de pães, o homem andando sobre águas, água se transformando em vinho. E mesmo assim, quando Jesus ressuscita dos mortos, a Bíblia fala que quando ele está para voltar para o céu, haviam testemunhas que não passou de 500 testemunhas. E a estas 500 testemunhas Jesus dá uma ordem: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Das 500 testemunhas, só 120 obedecem e são encontradas no livro de Atos, no capítulo 2, buscando a Deus. Ou seja, a pregação, a profecia de quem daria crédito à sua pregação se cumpriu mesmo sobre o ministério de Jesus. O João Batista, que era o profeta que Jesus chamou de um maior dos profetas, eu particularmente não entendo porquê, mas se Jesus chamou, está chamado. E sobre a antecipação da vinda desse profeta foi anunciado, ele foi chamado de voz que clama no deserto. É claro que
primeiro pelo fator de que realmente ele pregava no deserto. Mas o que parece é que esse jogo de palavras tem mais a ver com o sentido de que a pregação do pregador é uma pregação no meio do deserto, porque parece que não tem ninguém para ouvir, parece que ninguém ouve, parece que ninguém presta atenção, parece que ninguém tem a vontade nem a disposição de ouvir as coisas de Deus. Paulo demonstra isso, essa mesma dificuldade, aonde parece que o espírito do erro é mais forte que o espírito da verdade, quando ele diz que os apóstolos e aqueles que são pregadores do evangelho são um espetáculo para o mundo, e não um espetáculo no sentido de algo bonito, algo belo de ser assistido, mas no sentido de algo que é ridicularizado, zombado. E Paulo diz: nós somos o espetáculo para o mundo. Como pregadores do Evangelho, como representantes do Evangelho de Cristo, nós líderes percebemos muito nítida a nossa limitação. Nós temos que, como Noé, anunciar, ensinar, aconselhar, mas nós não podemos dominar. Ou seja, o nosso único papel é profetizar e dizer: é isso que a Bíblia diz, é isso que as promessas dizem, é isso que Jesus disse que vai acontecer. Como Noé, a única coisa que nós podemos fazer é construir o barco e pregar a verdade, mas nós não podemos obrigar ninguém a obedecer. Já estou aqui quase 20 anos só nesta igreja. Existem pessoas que estão aqui todo esse tempo e que não passaram por nenhuma transformação. Do jeito que vieram a primeira vez, continuam até o dia de hoje. Ora, isso é desanimador para qualquer pregador, mas essa é uma realidade que nós vemos em todas as Escrituras. Nós percebemos que, como líderes, nós podemos ensinar a verdade, e depois de ensinado, o nosso trabalho é como o do agricultor, que preparou o terreno, jogou a semente, regou, mas agora a única coisa que ele pode fazer é cruzar os braços e torcer de que aquela planta germine, de que aquela plantação dê fruto. E muitas vezes o que nós temos que fazer é exatamente isso. Depois de ter ensinado e aconselhado e orientado, ainda assim nós observamos as pessoas, que elas estão determinadas no seu caminho. Apesar de mesmo ter conhecimento bíblico, essas pessoas insistem em continuar nos seus próprios caminhos, vindo na igreja todo domingo, frequentando estudos bíblicos, mas ainda continuam com dureza nos seus corações, continuam fazendo as coisas da maneira como querem. Existe um texto em Ezequiel, onde Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, não se iluda. Ele disse assim: você tem a minha palavra e você vai profetizar para essa geração, mas as tuas palavras para os teus ouvintes. Eu gosto dessa versão do The Message, porque ele diz o seguinte: a tua pregação para os teus ouvintes será como que se eles estivessem ouvindo um cantor country com sua guitarra e cantando uma música bonita. Acham a coisa mais linda e aplaudem, mas ninguém obedece, ninguém segue, ninguém determina mudar a sua vida ou buscar o Espírito para que o Espírito os ajude a mudar a sua vida. Recusam-se a ouvir. E nós temos que, lamentavelmente, vendo o tempo passar e olhando e assistindo as pessoas que nós sabemos que já ouviram o Evangelho, pessoas que nós somos a própria testemunha que um dia estaremos lá diante do trono de Deus. E quando a pessoa disser: eu não tive a chance, eu não ouvi o Evangelho, Jesus vai olhar para mim e eu vou ter que falar a verdade e dizer: ouviu sim. Eu preguei 1 milhão de vezes para essa mesma pessoa. Eu falei de Jesus, eu mostrei a palavra do Senhor para muitas vezes para esta mesma pessoa. São pessoas que nós só podemos assistir, caminhar para o seu caminho de destruição e lamentar. Não de braços cruzados, mas orando por elas e rogando que um dia o Espírito Santo consiga tocar naquele coração e mudar aquela vida. Mas parece que, assim como Noé, nos tempos em que nós vivemos, o espírito do erro parece ser mais forte. As pessoas, nós pregamos, mas as pessoas recusam a ouvir. Os que ouvem, recusam a crer. Os que creem, recusam-se a mudar. Os que mudam, recusam-se a ter comprometimento com a obra de Deus. Os que se comprometem, recusam-se a ser constantes.
O que vemos é dureza de coração, dura cerviz, como Deus descreveu a Israel no tempo de Moisés, cerviz se referindo à nossa região cervical. Ele disse: este meu povo é um povo de dura cerviz. Uma tradução mais atual seria: é um povo de pescoço duro, ou seja, um povo que não consegue mover. Eles fixaram uma ideia, eles acham que esse caminho deles é o correto, e não importa o quanto você mostra a verdade, não importa o quanto você prega a palavra de Deus, não importa enquanto o Espírito Santo haja e opere e transforme pessoas ao redor deles, eles continuam com um pescoço duro, que não é capaz de mover e olhar para as verdades de Deus, continua o seu caminho como um burro empacado, como um cavalo com uma viseira que só consegue olhar um caminho. Vemos o coração duro, o pescoço duro, individualidade, egocentricidade, comodismo, fala-se do Espírito, mas semeia-se para a carne, cantam-se louvores, mas idolatram suas próprias vontades. Você sabe por que Deus quer tanta música nas nossas reuniões? A primeira razão é para que realmente o povo dele possa louvá-lo com canções, com belas canções, e por isso Deus dá inspiração, Deus levanta músicos ungidos, homens e mulheres ungidos como ministros de adoração, e Ele traz composições maravilhosas para que o povo adore. Mas uma segunda razão que a Bíblia nos mostra por que Deus quer tantas canções no meio do seu povo, está escrito lá em Deuteronômio, é para que o povo dele minta cantando. Vou repetir, é para que o povo dele minta cantando. Porque ele falou para Moisés assim: Moisés, eu vou te dar uma música, vou te dar uma composição, e você comece a ensinar essa música para o meu povo, porque eles irão cantar esta música, mas depois eu irei julgá-los, porque eles falaram cantando palavras que eles nunca viveram. E cantando nós falamos tantas mentiras, não é? Cantando belas músicas nós dizemos: vem Espírito Santo, o meu coração é o teu altar. Cantando nós falamos mentiras de como eu te amo, Jesus, como eu quero viver para você, Jesus. Cantando nós falamos tanta mentira que na verdade não é o que realmente nós mostramos com a nossa vida e com o nosso testemunho. Será como nos dias de Noé, o trabalho será um trabalho duro, dificílimo, 120 anos, e raramente você vai ver uma conversão, raramente você vai ver transformações. Aí você vai dizer: não, pastor, mas tem um monte de igreja por aí que está explodindo, é verdade, mas infelizmente, eu queria que fosse verdade, mas infelizmente, quando você vai analisar a esmagadora maioria dessas igrejas que estão explodindo, fervilhando de gente, abarrotados, 10 cultos por dia, você vai olhar a mensagem e você vê que a mensagem está comprometida. A razão pela qual as pessoas estão fervilhando e enchendo esses cultos é porque a mensagem é uma mensagem custom made, é uma mensagem feita sob medida para afagar o ego das pessoas, para dizer o que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir, e por isso elas estão se amontoando para ouvir a mensagem. Paulo profetizou sobre este tempo, dizendo: será um tempo onde as pessoas terão coceira nos ouvidos e não conseguirão suportar a doutrina sadia, a doutrina verdadeira. Antes sairão por aí buscando juntar para eles doutores, mestres, que lhes digam aquilo que eles querem ouvir. Paulo profetizando sobre esses dias. E aí podemos entender por que Jesus disse que será como nos dias de Noé. O resultado disso é que sobre os obreiros do Senhor, sobre os profetas do Senhor, sobre os Noés da vida, o que isso causa é um cansaço e um desânimo. Um cansaço e um desânimo. Por isso, Paulo escreve aos Gálatas e diz assim: não desanime, não pare de fazer o bem. Não canse, a palavra que ele usa, não canse de fazer o bem, porque no seu tempo você colherá se não desanimar. Ou seja, ele está falando do cansaço e do desânimo que vem sobre os obreiros da casa do Senhor, sobre os pastores da casa do Senhor.
O autor de Hebreus manifestou esse cansaço dizendo, sendo que ainda não se cumpriram todas as promessas, ele diz então: levante os braços cansados, firme os joelhos que já estão bambas de tanto cansaço, porque o vosso descanso não é aqui na terra, o vosso descanso é nos céus. Ou seja, ele está descrevendo a figura de homens de Deus que estão tentando levar a verdade de Deus, a palavra de Deus, mas o cansaço já está dominando. Os braços já estão pesados como os de Moisés, que precisava manter os braços erguidos para que o povo vencesse a batalha contra os midianitas. As pernas estão cansadas como a de Moisés, que precisou ser assentado sobre uma pedra e seus braços serem sustentados ali pelos homens de Deus, para que Moisés pudesse continuar com os braços erguidos. O que nós vemos é um cansaço. Esse cansaço se expressa em números. Somente aqui nos Estados Unidos nós já vimos, são mais de 7.000 pastores que abandonam o ministério cada ano. Abandonam, fora aqueles que devido ao cansaço, à exaustão, se corrompem e acabam, esse trabalho está muito difícil, deixa eu encontrar um meio mais fácil, já que o povo não quer a verdade, deixa eu falar mentira para ver se eles vêm para a igreja, e 7.000 são apenas os que desistem, fora outros tantos milhares que se corrompem a cada ano. Mas não pensem que eu perdi a fé. Sim, cansaço e desânimo, sim. Mas na verdade, tudo isso que nós vemos é apenas uma ilusão espiritual. Porque no reino de Deus, Deus causa ilusões para confundir. A Bíblia chama a sabedoria de Deus de loucura. Na verdade, isso que nós estamos vendo é nada mais do que a loucura de Deus. Deus fala para pregar no deserto, construir um navio no deserto, pregar para uma multidão que tem comichões, coceira no ouvido contra a verdade, mas Deus diz: continua pregando, Deus diz: continua falando a verdade, porque é dessa maneira que eu engano a Satanás, porque é dessa maneira, quando todo mundo acha que está perdido, quando todo mundo acha que não vale a pena, eu vou encontrando aqueles que eu quero, eu vou despertando e tocando nas vidas que se ajoelham diante de mim, e pessoas continuam sendo salvas. Eu tenho uma boa notícia e uma notícia ruim para vocês. Qual das duas vocês querem ouvir primeiro? Depois de uma pregação dessa, o pessoal não quer nem abrir a boca, né? A boa ou a ruim? A ruim é que colhe-se o que se planta. Está lá em Gálatas 6, 7 a 9. Colhe-se o que se planta. Abra comigo lá, Gálatas 6, 7 a 9. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Repita comigo: de Deus não se zomba. Fale agora para o diabo ouvir: de Deus não se zomba. Fale agora para você ouvir: de Deus não se zomba. Paulo está dizendo: não seja bobo, não seja tolinho, diria lá em Florianópolis, não seja tancinho, não é assim que fala lá, né? Não seja tancinho, porque de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá. Não querem nem falar, né? Querem fingir que nem viram, né? Colherá destruição. Não engane a si mesmo, porque de Deus não se zomba. O que você está fazendo terá consequências. A escolha que você está fazendo, a persistência, a dureza do coração terá consequência. De Deus não se zomba. Você pode mudar de igreja, pode encontrar o cara lá que vai falar que você é uma maravilha, que você é uma beleza, vai falar só de love, amor para todo mundo. Você pode, claro, com certeza. Nunca mais vai ver minha cara feia, nunca mais vai ver meu narigão, nunca vai mais ver o meu dedo se intrometendo na tua história. Pode.
Mas lembre-se disso quando você for embora. De Deus não se zomba. Porque aquilo que você plantar é exatamente o que você vai colher, com juros e correção monetária, porque esse é o princípio da colheita. Você planta uma semente e colhe 30, 60, 100 por um. Então você planta vento, mas você colhe tempestade. Paulo está dizendo, quer continuar semeando na carne, apesar de cantar hinos bonitos, apesar de ouvir 1 milhão de sermões, quer continuar semeando para a carne significa simplesmente a vida secular, a vida natural, a vida normal, as coisas que não são de Deus. Quer continuar? Continua. Quer continuar investindo no vício, quer continuar investindo na deturpação, no erro, no prazer, quer continuar investindo naquilo que não é espiritual? Continua, só lembra disso, de Deus não se zomba, o que o homem semear, ele irá colher. Essa é a notícia ruim. Vocês querem uma boa notícia? A boa notícia é, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Essa é a boa notícia. Porque é exatamente nesse contexto que Paulo diz que se aquilo que se planta se colhe, então quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E é aí que ele diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu próprio tempo colheremos se não desanimarmos. Então aqui está a boa notícia e a notícia ruim. A notícia ruim é que se você continuar semeando o que você está semeando, você vai colher o que você está plantando. Mas a boa notícia é que se você continuar semeando no Espírito, nas coisas de Deus, mesmo que o que você faça pareça o trabalho de Noé, 120 anos pregando sem ver resultado, derrubando florestas sem nunca entender direito o porquê, a Bíblia diz, você vai colher o que você plantou. Você vai colher o que plantou. Por isso, não se canse de fazer o que é certo, não se canse de pregar o que é direito, não se canse de obedecer, mesmo que todos os demais não obedeçam. Não se canse, porque o que você está plantando, glória a Deus, você irá colher. Na verdade, é uma ilusão de que a pregação do Evangelho é uma pregação que não está sendo ouvida e que parece que o espírito do erro é mais forte que o espírito da verdade. Não, esse é o engano que Deus permite exatamente para que o Evangelho avance e toque exatamente nas pessoas que Ele quer alcançar. Porque, na verdade, é o trabalho do ouro e do cascalho. Para você encontrar 1 grama de ouro, muitas vezes você tem que remover toneladas de cascalho. Para arrancar algumas toneladas de ouro da serra pelada, homens com picareta e enxadas, eles literalmente removeram uma montanha. A serra pelada não existe mais. Primeiro ela ficou pelada, porque eles tiraram tudo que ela tinha, né? Arrancaram toda a árvore que ela tinha, por isso o nome de Serra Pelada. Depois a Serra Pelada desapareceu. Hoje o que você vai lá não tem mais uma serra, tem um buraco. Removido na enxada, na picareta. Porque para toneladas de ouro que foram tirados dali, centenas, milhares de toneladas de entulho foi arrancado. E é exatamente esse o trabalho do Evangelho. Deus não está numa competição de número com o diabo. O diabo dizendo, eu já consegui 100, você só conseguiu 10. Só que Deus fala, pois é, só que você ficou com o cascalho, eu fiquei com o ouro. Eu fiquei com 10 pepitas, você ficou com 100 pedras de cascalho. Deus não está numa disputa de contagem de número para ver quem irá entrar no céu. Anyway, já está descrito que o número daqueles que irão vencer pelo sangue do Cordeiro serão como as estrelas do céu e as areias da praia. Aleluia. Anyway, vai ser muita gente. O Espírito de Deus não vai perder. Jesus não vai perder essa batalha. Mas de qualquer maneira,
A pregação do evangelho é a luta para encontrar o ouro, enquanto que o cascalho vai sendo removido. O que faz a esmagadora maioria dos garimpeiros desistirem antes que eles fiquem ricos é exatamente por causa disso. Porque o trabalho de diariamente levantar e ter que trabalhar até arrancar a pele do couro e trabalhar removendo diariamente toneladas e toneladas de cascalho, sem nunca ver e nunca achar. Depois de um mês, depois de 2 meses, depois de 6 meses, depois de 1 ano removendo o cascalho, ele fala, não vale a pena, não dá para continuar. E ele vai embora. Mas teve aquele que ficou 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. E quando deu 1 ano e 1 dia, ele dá a última pasada no cascalho. E quando ele move o que ele encontra, ele finalmente encontra o ouro. E quando ele encontra o ouro, ele diz, valeu a pena todo o trabalho do cascalho removido. No reino de Deus, infelizmente, nós vamos encontrar pessoas que tiveram a mesma oportunidade que os demais tiveram. São pessoas que Jesus morreu por elas da mesma maneira que morreu por mim. São pessoas que Jesus ama da mesma maneira como me amou. Mas são pessoas que, infelizmente, não querem ouvir, não querem aceitar, não querem ouvir a voz da verdade de Deus e preferem serem seduzidas pelo espírito do engano. Essas pessoas preciosas para Jesus, infelizmente, serão contadas como cascalho na busca do evangelho para encontrar pepitas de ouro, para encontrar filhos e filhas que queiram se render ao Senhor em adoração e obediência. Por isso, a Bíblia compara o trabalho do evangelho, ao trabalho dos pregadores, ao trabalho de um gladiador. Aquele que luta até a morte, aquele que não pode baixar a guarda, porque se ele deixar de lutar, o outro lhe mata. Então, ele compara o trabalho da pregação do evangelho, o trabalho do cristão, o trabalho dos profetas, o trabalho dos pregadores. Nunca há nada fácil. Ele compara gladiadores, agricultores, atletas e soldados. Ou seja, tudo isso tem que ter uma extrema disciplina, uma extrema força de vontade, uma extrema coragem, porque o gladiador precisa enfrentar a morte todos os dias, o agricultor precisa trabalhar duro, sem preguiça, e esperar e confiar que Deus vai gerar os frutos. O atleta tem que se disciplinar. Nenhum atleta chega na Olimpíada sem que primeiro ele tenha devotado uma vida inteira de sacrifícios, de disciplina alimentar, de disciplina dos exercícios. É comum você encontrar, por exemplo, um judoca, ou melhor, comum não, é regra que todo judoca, a orelha dele é totalmente deformada, porque de tanto arrastar a cabeça no tatame, ali na disputa, aquilo vai criando uma deformação na orelha. Você vê todo judoca, ele tem uma orelha horrível, inflamada, parece um pé, uma coisa muito estranha aquilo, é o preço que se paga. Você pega aquelas meninas que fazem aquelas acrobacias maravilhosas na ginástica olímpica, você olha para elas, a maioria delas já estão com as suas juntas comprometidas, o seu próprio corpo já cresceu de uma maneira diferente, tamanho foi o empenho, tamanho foi o esforço. Ninguém chega a vencer uma Olimpíada sem que primeiro tenha dado a sua própria vida por aquilo. O soldado, da mesma maneira, se ele não se disciplinar, se ele não aprender a obedecer ordens, se ele não aprender a seguir regras, se ele não aprender a se preparar e a treinar, ele é dead meat, ele vai morrer rapidinho no campo de batalha. Por isso, a pregação do evangelho é comparada ao trabalho destes tipos de pessoas. Na verdade, esse espírito do erro que parece enganar com tanta facilidade, enquanto que a pregação do evangelho parece que a gente está contando trocadinhos, na verdade é porque a Bíblia compara que o espírito do erro e os seus resultados, ele só produz palha e erva. A erva realmente cresce da noite para o dia, mas da mesma maneira como ela cresce, ela morre, ela desaparece. Enquanto que as coisas de Deus, os filhos de Deus, os homens de Deus, a obra de Deus, é comparado a carvalho e a palmeira.
Você planta e o negócio parece que nunca vai para frente. Você rega e o negócio nunca cresce. Você passa semanas, meses e anos e o negócio fala, come on, vê se cresce um pouco, vê se me anima um pouco. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai envelhecer, você vai morrer e o carvalho vai continuar crescendo. A palmeira vai continuar crescendo, porque é exatamente isso. A palha vem pelo espírito do engano, a erva vem pelo espírito do engano, e rapidamente toma conta. Mas eu pergunto, cadê a besta de Miami? Já morreu, já se foi, já se acabou. Enquanto que o evangelho de Jesus Cristo já atravessou 2000 anos e prossegue. Se Jesus demorar mais 1000 anos, vai continuar mais 1000 anos do evangelho vencendo. Porque o povo de Deus, a obra de Deus se compara ao carvalho centenário, à palmeira centenária, que continua sempre a crescer, sempre a se fortalecer, enquanto que tanta palha já foi espalhada por aí. No Salmo 1 existe justamente uma promessa sobre isso, dizendo assim: feliz é aquele, mais do que feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. E no meio desse contexto ele diz assim, mas não é assim o ímpio, porque o ímpio será como a palha que o vento espalha. Ou seja, o ímpio pode crescer e permanecer enroscado ali entre as plantações do Senhor. Mas Jesus disse que o Senhor poda a árvore que dá bons frutos, e quando Ele poda, a palha vai ser soprada para longe, vai ser cortada para longe. Por isso, ali está profetizando, na verdade, e trazendo uma promessa para nós, os servos do Senhor, de que o ímpio pode vir e atrapalhar, e dificultar, e desanimar, mas um dia o Espírito Santo vai soprá-lo como uma palha para longe. E você vai falar, onde é que estava aquele cara? Onde é que estava aquela pessoa mesmo que resistiu tanto ao evangelho? Onde é que estava mesmo aquela pessoa que causou tantos problemas? E você olha, rapaz, sumiu, nem no Facebook está mais. Você fala, rapaz, parece que morreu, evaporou, desapareceu. Usando a linguagem bíblica, foi a palha que o Senhor soprou e eliminou da sua vida, tirou para longe do povo de Deus. A primeira semelhança, como eu disse, dos dias de Noé para os nossos dias, é de um trabalho desanimador, mas existem outras semelhanças. Jesus disse em Mateus 24, 36 a 44, que nos dias de Noé as pessoas viviam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Ou seja, se um grego escutasse essas palavras de Jesus, ele estava falando, em outras palavras, eles estão vivendo uma vida hedonista. Hedonista era uma perspectiva de vida dentro de uma filosofia grega, onde as pessoas encontravam a razão da vida no prazer. Então o hedonista, ele se entregava ao prazer. O prazer é que interessa. Se beber me satisfaz, eu vou beber até morrer. Se comer me satisfaz, eu vou comer até estourar o meu fígado. Se ter relações sexuais do tipo que eu quiser é o que me dá sentido para a vida, eu vou cair na promiscuidade. Não interessam os resultados, porque o que importa é o prazer. Jesus está descrevendo como a geração do arrebatamento, uma geração parecida com a de Noé, exatamente porque a geração de Noé era uma geração que vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Quando usa-se a expressão vivia comendo, seria, para nós entendermos, é que a comida e a bebida se tornaram a razão de sua vida. Eles não apenas comiam e bebiam, Jesus disse, eles viviam comendo e bebendo. É exatamente quando você transforma a comida de uma bênção para uma maldição. Ao invés de você comer para viver, agora você vive para comer. É mais ou menos esta a ideia. E nós vemos claramente isso acontecendo diante dos nossos olhos. Hoje existe uma verdadeira epidemia de obesidade no mundo, e o resultado, isso é resultado de pessoas que cada vez comem mais e cada vez comida com menos qualidade. Eu já vi um documentário onde mostrava que os pratos americanos, eles estão cada vez maiores.
cada vez maiores. Você sabia que quando você hoje pede um French fries small no McDonald's, esse small French fries que você está comendo, há alguns anos atrás ele era o medium ou o large? Você sabia disso? Hoje ele se tornou o small. Você já viu aqueles baldes que eles te dão para você tomar Coca-Cola quando você vai no McDonald's? É uma coisa que parece piada aquilo. O cara não te dá um copo não, ele te dá um balde. O negócio é desse tamanho. Você vai no cinema, você pede, eu quero um popcorn. Ele fala, o popcorn é $4, já é um assalto. Ele fala, mas se você der 5, eu te dou extra large. Aí ele vem lá com o popcorn desse tamanho, não dá nem para assistir o filme, porque o popcorn fica na frente. É o pessoal só pensando, vivendo para comer. São pratos que só aumentam. Nós vivemos exatamente isso. E ao mesmo tempo, existe, não sei se você já viu aqueles concursos de ver quem consegue comer mais hambúrgueres, ou quem consegue comer mais cachorro quente. Você já viu aquilo? Aquilo é uma coisa que eu sempre proibi os meus filhos de ver. Porque a minha vontade, se pudesse, era pegar uma pessoa dessa pelo pescoço e apertar até quase morrer, sabe? Depois fazer uma viagem com essa pessoa e levar lá para um desses países onde as crianças morrem diariamente de fome e falar, olha o que você está fazendo, brincando com comida, você brincando para ver o quanto você consegue comer, enquanto que tanta gente morrendo de fome. Vivemos numa época onde um rico pode entrar num restaurante fancy e pedir uma salada, e nessa salada é exatamente a mesma salada que você pode comprar em qualquer outro restaurante, só que porque você está num restaurante fancy, aquela salada custa $500, e tem pessoas que pagam $500 por uma salada. Estamos vivendo esta geração, estamos vivendo claramente essa geração que vive para comer e beber, casando-se e dando-se em casamento. Casar não é uma coisa ruim, mas a ideia é de que casam-se e entregam-se outra vez ao casamento. Ou seja, Jesus na verdade está anunciando uma geração que seria a geração do arrebatamento, aonde o divórcio seria a regra e não a exceção. Em nenhuma outra geração da história, a não ser talvez a de Noé, a humanidade viveu uma geração como essa. Hoje, mais de 50% dos casamentos terminam em divórcio em menos de 2 anos. 50% em menos de 2 anos, fora os outros que irão. Hoje, quando você fala para uma pessoa que você está casado há 25 anos com a mesma mulher, eles falam, nossa, que cafona, que você é, que antiquado, que coisa mais sem graça. Uma mulher só. Vivemos o tempo exato aonde Jesus anunciou dizendo, será uma geração aonde o divórcio será simplesmente sem controle. Hoje você anda por aí pela 95 e você encontra lá a placa do advogado, divórcio, oferta, só $350. Jesus disse, viviam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Ou seja, aqui Jesus mostra outra característica, uma geração sem percepção, totalmente sem sensibilidade espiritual, ausência de percepção, está vendo a sua vida indo para o buraco, está vendo os seus filhos crescendo e indo para o buraco, está vendo sua vida indo para a destruição, mas está como que anestesiado, numb, né? Está anestesiado, porque parece que não consegue ter percepção nenhuma, não tem qualquer habilidade de perceber que o seu caminho é o que lhe está destruindo, e não consegue perceber a verdade e diferenciar entre a verdade e a mentira. Jesus disse, será assim essa geração, uma geração totalmente sem percepção, serão religiosos, serão espirituais, todo mundo vai ter algum tipo de religião, algum tipo de crença, mas na verdade essas pessoas não seguirão a verdade, porque serão insensíveis.
Moisés, lá em Gênesis 6:5, ele descreveu a narrativa do dilúvio, dizendo que por aumentar a perversidade da humanidade, Deus decidiu então destruir a humanidade. Ou seja, quando Jesus disse será como nos dias de Noé, é porque seria uma época de uma depravação, de uma maldade, de uma perversidade histórica, aonde você não conseguiria ter comparação. Nós estamos ou não estamos vivendo isso? Você não fica chocado diariamente com as notícias que você vê na televisão? Você não fica chocado com a depravação moral e como literalmente, diariamente nós estamos vendo o certo ser tornado errado e o errado ser o certo? Vocês não têm essa sensação diariamente quando vocês assistem hoje as notícias? Aí vem o movimento homossexual, vamos ganhar os nossos direitos, vamos, ok, e deixaram, eles nasceram assim, eles merecem ser felizes, ninguém deve se intrometer na vida pessoal deles, e então passaram, a sociedade tolerou, as leis começaram agora a garantir direitos para eles, e no mesmo caminho agora está vindo a NAMBLA, a Associação de Pedófilos, e está dizendo, vocês garantiram os direitos deles, então nós também temos direitos. Vocês disseram que eles nascem assim, eu pedófilo também não tenho culpa de gostar de crianças, eu nasci assim. Vocês disseram que ele não se pode mudar uma orientação sexual, a pedofilia também é uma orientação sexual, vocês têm que me dar o mesmo direito. E hoje eles lutam para alcançar os mesmos direitos que foi concedido ao homossexualismo. Pensa que terminou por aí? Não, agora tem os movimentos bissexuais. Existem aqueles que querem bissexuais ou que querem pluralidade de cônjuges. Eles querem um casamento agora onde ele possa ter 2, 3, 4 mulheres, um casamento onde uma mulher possa ter vários homens. Eles estão já lutando, começando a lutar na justiça para alcançar estas mesmas coisas. A zoofilia, sexo, relação com animais, era lei em quase todos os países do mundo. No Canadá já deixou de ser uma lei, nos Estados Unidos já deixou de ser uma lei. Sabe por quê? Porque existem pessoas brigando e dizendo a relação é minha, eu faço com quem eu quiser. E você pensa que para por aí? Existe a necrofilia, que é a relação sexual com cadáveres, com defuntos. Imagine todo tipo de perversão, e nós já temos ela diante da nossa cara, diariamente, nessa sociedade que nós estamos vivendo. Moisés descreveu dizendo a eles têm uma disposição mental, o tempo todo uma inclinação para o mal. É uma geração inteira, onde a sociedade inteira se perdeu, além dos limites onde possa haver um resgate. É uma geração que Paulo definiu e profetizou como tempos difíceis, ali em 2 Timóteo capítulo 3, onde ele diz que as pessoas da geração final, que Jesus chamou como a geração de Noé, seriam egocêntricas, dinheiristas, narcisistas, arrogantes, blasfemas, depreciadoras, inimigas do bem, traidoras, inconsequentes. Mas seriam religiosas, porque Paulo diz ali que elas teriam aspecto de piedade, mas na verdade negariam o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Quando Paulo disse para Timóteo, Timóteo, se prepara, porque os últimos dias serão tempos difíceis. Ele usou a palavra grega chalepos para significar tempos difíceis. Esta palavra chalepos é uma palavra que ela significa difícil de suportar, feroz, áspero, selvagem. Ela é uma palavra que se aplica a um ato extremo de violência, e é por isso que a palavra é a mesma que foi usada em Mateus 8:28, se referindo ao endemoniado de Gadara. Aquele endemoniado de Gadara, a sua ação era chalepos, ou seja, era uma ação extremamente violenta, extremamente selvagem. Paulo está dizendo, saiba isso, Timóteo, que a última geração, a geração do arrebatamento, será uma geração que será extremamente difícil para o povo de Deus, extremamente difícil para os pregadores, extremamente difícil para os obreiros da casa de Deus, porque as pessoas, elas quererão tudo, terão uma inclinação, uma mentalidade, exatamente como do tempo de Noé, para o mal e não para as coisas de Deus.
Que geração é essa que nós temos hoje? Num livro muito bom que está aí à venda no Amazon, chamado Ecos do Éden, o autor escreveu o seguinte: nenhuma sociedade na história humana lutou tanto pelos direitos dos animais, tratando-os como se fosse gente, e jamais houve outra sociedade que tenha lutado tanto pelo direito de matar fetos humanos como se fossem animais. Nunca se lutou tanto pela tolerância com os diferentes, e nunca se demonstrou tanta intolerância para os que diferem dos diferentes. Nunca se lutou tanto por uma sociedade melhor para as nossas famílias, e nunca se lutou tão pouco pelas famílias da nossa sociedade. Os dias que estamos vivendo são dias de intervenção. Quando no passado chegaram em dias semelhantes ao nosso, foram de Noé, veio o dilúvio. Quando chegou nos dias de Ló, e eles chegaram num nível de perversão, onde a sociedade chegou num nível semelhante a esse, veio a destruição de Sodoma e Gomorra. Por isso Jesus disse: será como nos dias de Noé, será como nos dias de Ló. A palavra de Deus nos diz em Isaías 13:11, o Senhor visitará sobre o mundo a maldade. E em João 3:18 e 21 nós vemos Jesus dando a sentença. Nós gostamos de 2 versículos antes, do 3:16, que Deus amou o mundo e entregou o seu Filho para morrer, para que nós não precisássemos perecer. Mas as pessoas geralmente não gostam de ler o que Jesus continuou a dizer logo em seguida. Jesus disse assim: e as pessoas que creem serão salvas, as que não creem já estão condenadas por esta razão. E essa é a sentença, disse Jesus, porque não creram no Filho de Deus, não depositaram suas vidas nele. E Jesus disse por quê? Porque amaram mais as trevas do que a luz. Você diga: bom, Deus vai visitar a maldade, mas eu não sou uma pessoa má. Você tem crido em Jesus? E crido não é só acreditar que Ele existe, acreditar que Ele morreu. Crer significa entregar a sua vida e passar a viver para Ele. Crer significa parar de semear na carne e passar a semear no Espírito. Porque Jesus está dizendo: não há maldade maior do que essa, do que achar que você pode viver sem mim. Não há maldade maior do que essa, de que Deus enviou o seu Filho para morrer por você, e você despreza essa cruz, você despreza essa morte. O autor de Hebreus descreve isso dizendo: eles estão crucificando Jesus outra vez, eles estão pisando o sangue do Cordeiro. Queira Deus que o Senhor te torne, a você e a mim, fortes pregadores, como nos tempos de Noé, pregando mesmo sem ver resultados, mas pregando com fidelidade. Queira Deus que Deus olhe para você e chame, como a Bíblia chamou a Noé, um pregador da justiça, e que assim você seja encontrado em nome de Jesus.